Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao 22. A leitura será meio comprida, mas necessária. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 22. Todos encontraram? Amém. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, serve-no. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Pois zeloso e arrepende-te. Pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar. Meus amados, o nome Apocalipse, a palavra dele, quer dizer revelação. João, ele escreveu o livro de Apocalipse no ano de 95 depois de Cristo. Ele estava na ilha de Patmos, uma ilha isolada. Essa ilha era onde eram colocados os piores criminosos, e justamente jogaram João lá depois de ter colocado em um tacho de
versículo, João escreveu coisas que estavam no seu cotidiano, como foi o caso das 7 igrejas, das 7 cartas às igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Agora presta atenção: Éfeso, Sardes, Tiatira e Pérgamo, ambos tiveram elogios e críticas. Esmirna e Filadélfia não tiveram críticas, só tiveram elogios, louvado seja Deus. E Laodiceia não teve um elogio, só críticas. E nós vamos, meus amados, estudar sobre a igreja de Filadélfia e de Laodiceia e extrair algumas lições para nós. E nós vamos falar um pouquinho primeiro de Laodiceia, depois voltamos. O interessante é que tudo indica que essas igrejas estavam sofrendo perseguição do imperador romano Domiciano, do ano 90 ao ano 95. E Jesus dá a visão a João, a este papo, dizia necessário nós lembrarmos disso, porque João também era um perseguido do imperador romano. E nós vamos entender a diferença dessas duas igrejas, Laodiceia e Filadélfia. Tem vários assuntos para nós extrairmos daqui, mas vamos falar das características das igrejas, não da apresentação de Jesus. Nós vamos ver como Jesus se apresenta. Você pode olhar sempre nos primeiros versículos das cartas, você vai ver Jesus se apresentando. Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos falar das características. O texto começa Jesus dizendo: eu sei as tuas obras. Estou falando da igreja de Laodiceia, capítulo, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. É uma igreja, meus irmãos, que não era nem quente nem frio, estava em cima do muro, não se decidia de que lado estava. E com certeza nós já ouvimos a expressão: fulano é quase crente. Não bebe, não fuma, não joga, é quase crente. Quase quer dizer que não é. Então essa igreja estava desse jeito, quase. Nem era frio, nem quente, era quase. E era essa a repreensão de Jesus: você nem é quente, nem é frio, você é morno. E por causa disso eu vou te lançar fora. Vou vomitar, eu vou lançar fora, vou lançar vocês da minha presença. Porque quando nós vamos estudar essa igreja, nós vamos ver que ela é uma igreja materialista. Confiava nos seus recursos, confiava na força do seu braço, confiava no seu intelecto, confiava na sua capacidade. Veja o que diz aqui o versículo 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. O igreja materialista apegava-se somente ao material. A riqueza que possuía significava que Deus estava com ele. Provavelmente você já ouviu ensinos por aí que se você está bem financeiramente, Deus está com você. Agora, se você não está bem financeiramente, é porque Deus está ali comigo. Você já ouviu ensinamentos por aí dessa forma? Então, esta igreja estava com esse mesmo pensamento. Era uma igreja materialista, só pensava nos bens materiais, só pensava na riqueza que possuía.
sentindo falta de nada. Mas o que é que Jesus diz? Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Financeiramente, tinha de tudo. Materialmente, não faltava nada. Mas espiritualmente, era miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, faltava tudo. Tinha tudo material, mas faltava a presença de Deus. No versículo 20, nós costumamos usar para evangelizar as pessoas. Claro que não está errado. Mas quando nós vamos ver, Jesus está falando com a igreja, não é com os ímpios. E se Jesus está batendo na porta, significa que ele está do lado de fora. Ou seja, a igreja tinha tudo materialmente, mas não tinha Jesus. Tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Tinha tudo que o ser humano deseja aqui na terra. Mas não tinha o principal, não tinha a essência, não tinha o azeite, não tinha o óleo, não tinha a unção. Tinha tudo, mas não tinha Jesus. Ou seja, não tinha nada. A igreja pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, nada. Aconselho-te que de mim cumpres ouro provado no fogo, para que te riquezas, e vestes branco para que te vistas. Vamos entender isso aqui. Quer dizer que Jesus está aí vendendo ouro? Não, Jesus não é banqueiro, não. Quando nós vamos para Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a prata e a ferrugem consomem, onde o ladrão nem derruba. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem o ladrão rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, quando Jesus disse aqui, aconselho-te que de mim cumpres ouro provado, era isso que ele estava dizendo: juntar tesouro no céu, onde a traça, onde a ferrugem não existe, onde ladrão não existe. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas, irmão, você quer dizer que aqui na terra a gente não pode ter nada? Pode. Trabalhe, ganhe seu salário, compre carro, compre casa, não é errado. Mas o que Jesus está dizendo é que onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Você pode ter o que você quiser, desde que seja honestamente, você pode ter o que você quiser. Você só não pode pôr dessas coisas no teu coração. Esse era o problema. O problema não era a igreja ter riquezas. O problema é que colocaram o seu coração nas riquezas. O problema é que as riquezas eram o seu ídolo. E Jesus disse que não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E a igreja queria servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Veja que nem era frio nem quente, era morto. Ou seja, estava em cima do muro, era meio termo. Não servia a Deus e a Mamon. Servia a Deus e as riquezas. E não dá. Uma hora ou outra você vai ter que escolher a quem vai servir. E Jesus diz aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrependo. Apesar dessa igreja estar fora da linha, apesar dessa igreja estar fora do caminho, Jesus ainda diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou seja, se Jesus estava repreendendo essa igreja, é porque ele amava esta igreja. É porque esta igreja ainda tinha esperança
diz: pois zeloso e arrepende-te. Ele diz: arrepende-te, ser zeloso. Então, mesmo esta igreja, estando fora do caminho, mesmo esta igreja, não tendo a presença de Deus, mas Jesus ainda amava. Vamos voltar os versículos e ver o que é que nos ensina a igreja de Filadélfia. Eu sei, versículo 8, as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus disse: eu conheço, eu sei, tenho visto as tuas obras, tenho visto a tua luta, o teu trabalho, tenho visto o teu esforço. E aí Jesus diz: eu pus diante de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E veja o interessante: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, perseverou na presença de Deus. Aleluia! Quando nós vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz que orou a Deus 3 vezes para ser retirado do espinho da carne. E qual a resposta que ele tem? A minha graça me basta. Foi a resposta que ele teve. Ou seja, quando ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Ou seja, não era força física que a igreja precisava. Fisicamente era uma igreja fraca, mas espiritualmente era uma igreja cheia da graça de Deus. Porque guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. E aí diz: eis que eu farei a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Preste atenção. Não quer dizer que por ser uma igreja séria, uma igreja que de fato adora a Deus, que todo mundo ali é ovelha, é cordeiro. Jesus tinha dito para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus também falou que no meio do trigo o inimigo colocou o joio. Então, no meio dessa igreja, infiltrado nesta igreja, que o servo de Satanás. E Jesus disse: eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. É isso que Jesus está dizendo. Os falsos cristãos que estão aí no meio, eu vou chamar a atenção e eles vão ter que adorar, eles também vão ter que reverenciar. Como diz o texto sagrado, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o texto continua: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora preste atenção: existe
aqui em cima desse texto, desse versículo aqui. Alguns acreditam que esta hora da tentação será uma tribulação tão grande que Jesus vai livrar a sua igreja de passar por isso. Como está dizendo aqui no texto, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E a outra interpretação é que a igreja vai passar por essa tão grande tribulação, mas que Jesus vai conservar os seus. Os seus vão ser perseverantes em meio a esta tribulação que há de vir. E qual a interpretação que está correta, irmão Marcelo? O reverendo Hernando Dias Lopes, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Tem coisas que é especulação. Se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, isto é especulação. Mas uma coisa é fato, ele vem. Se Jesus ele vem antes ou depois do milênio, isso é especulação. Mas uma coisa é fato, ele vem. A nossa denominação, ela é pós-tribulacionista, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação. Eu particularmente também sou pós-tribulacionista, então eu entendo que a igreja passará pela grande tribulação, mas diante da grande tribulação, Jesus vai livrar os seus. Diante da grande tribulação, Jesus vai guardar a sua igreja. É essa a interpretação. Ele diz: eis que venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, guardas o que tem. A tribulação vai vir. A aflição vai vir, mas guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. E o que é para guardar, irmão Marcelo? A palavra. O texto diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Ou seja, devemos continuar guardando esta palavra nos nossos corações. E que lição podemos tirar dessas duas igrejas? Qual a lição que essas duas igrejas nos traz? Enquanto a igreja de Laodiceia ela é materialista, a igreja de Filadélfia é uma igreja espiritual, uma igreja que busca viver de forma a agradar o Senhor Jesus Cristo. Como essas duas igrejas nós estamos vivendo nos dias atuais. Há igrejas que não pregam mais sobre o arrependimento. Disse o pastor Paulo Júnior, eu ainda chamo de pastor. Apesar dele não ser mais, mas eu ainda considero. Disse o pastor Paulo Júnior que há locais que não é igreja, é ajuntamento de gente. Porque onde a palavra de Deus não é pregada, não é igreja. Eita, é verdade. Pode ser qualquer coisa. Pois você vai entrar em locais que tem o nome de igreja, mas não tem nada a ver com igreja. Eita, Deus. Ensinam tudo. Ensinam você a ficar rico, ensinam você a ter uma boa saúde, ensinam qualquer coisa, mas não ensina a palavra de Deus. É a igreja de Laodiceia, a igreja materialista. Ensina que para você, que se você
estiver bem materialmente, Deus está com você. Agora, se você continua pobre, se você continua na pindaíba, Deus não está com você. Já a igreja de Filadélfia, nós vemos que é a igreja que se preocupa com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Jesus disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Faça chuva ou faça sol, doa quem doer, nós temos que continuar perseverando na palavra, temos que continuar meditando na palavra, lendo a palavra e pregando a palavra, doa a quem doer. Aleluia. Porque essas falsas igrejas por aí querem agradar as pessoas. Eu falei da última vez que preguei, foi com esperança, que os profetas de hoje é diferente dos profetas do passado. Os profetas de hoje querem alisar cabelo, dar tapinha nas costas, estão prometendo coisa boa. Chave de carro, milhão na conta. Enquanto o profeta do passado chegava era com cajado mesmo. Chegava era repreendendo, confrontando. Amém. E nós aprendemos aqui, para encerrar, existe a falsa igreja e existe a igreja que adora o Senhor Jesus Cristo. De tantas denominações que existem, quero dizer que há alguns pontos doutrinários que não interferem na nossa salvação, como pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, isso não vai interferir na nossa salvação. Mas existem algumas heresias, algumas presepadas que tem por aí, que a igreja deve combater. É verdade. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que é necessário tapar a boca desses indivíduos. E o que é que o texto diz para encerrar? No versículo 12 da igreja de Laodiceia, Filadélfia, na verdade, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, quem tem ouvidos, quem vencer, Jesus fará coluna no templo do seu Deus. Nunca sairá. Ou seja, uma promessa para a vida eterna. Ao que vencer, Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 13, quem perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, as lutas vêm, a tribulação vem, a tentação vem, mas a igreja deve estar perseverante na doutrina dos apóstolos, a igreja deve estar perseverante na palavra de Deus, para que seja coluna no templo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus.